Aleluia. Bendito, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo de número 2. Hebreus capítulo de número 2. Enquanto os irmãos buscam, eu quero apresentar aqui a deputada estadual Ale Portela. Louvamos a Deus pela vida da Ale. Ela é filha do deputado federal Lincoln Portela, que esteve conosco no dia 27. Os irmãos querem trazer uma saudação à deputada estadual. Diga comigo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ela é serva do Senhor, membro da Igreja Batista ali em Belo Horizonte. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente de honra, pastor Antônio Rosa da Silva. E eu creio, pastor Antônio, que nessa manhã, para o Senhor, há um gozo muito grande. Porque o Senhor revive momentos vividos neste templo, na década de 50, na década de 60, a glória de Deus derramada sobre este lugar. Esse templo, eu havia feito uma confusão na informação, mas esse templo ele vai ir até mais aos fundos. Era um templo mais comprido, mas aqui nasceu a banda de música que existe no nosso ministério. Então aqui tinha banda de música, coral, igreja lotada. Esse templo, irmãos, foi daqui que emergiu, foi daqui que saiu tudo que nós temos no nosso ministério. E nós precisamos louvar a Deus. É deste lugar que emanou obreiros, como o pastor Antônio Rosa, um adolescente que chegou aqui, 14 anos, ele aceitou Jesus, depois veio para cá, e aqui o Senhor Jesus o levantou como presidente do nosso ministério. Pastor Rinaldo já falou, foi aqui apresentado pelo pastor Pimentel. São muitas histórias, são muitas manifestações da glória de Deus neste lugar. E nós precisamos sim fazer o que Geidim cantou aqui. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Vamos ler Hebreus capítulo 2. Mas antes eu preciso de uma informação, senão o pessoal fica meio inquieto. Haverá almoço para todo mundo lá na sede. Então assim, ó, tem pressa com o horário, não, tá dando 10 horas. Não, senhores, nós temos almoço hoje para todo mundo, tá bem? Então, nós viemos adorar a Deus, nós viemos aqui agradecer o Senhor. É manhã de júbilo, então não tenha pressa, eu vou trazer uma palavra, pastor Antônio Rosa ainda vai trazer uma palavra, e a banda de música ainda vai tocar. Então eu quero que os irmãos não saiam porque Deus tem bênção para a sua vida. Hebreus capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. Ontem à tarde, eu estava na minha casa e eu buscava uma mensagem para pregar aqui à noite. Eu queria pregar sobre a igreja, a origem da igreja. Mas tudo que eu tentava, eu não conseguia. E de repente Deus me fez pensar na palavra do profeta Joel, multidões no vale da decisão. Deus me fez pensar a multidão de gente que saiu desta casa. Pastor Antônio Rosa tem fotos de desfiles, de batismo.
aqui no Rio Doce, no Rio Piracicaba, aqui é Piracicaba, né? No Rio Piracicaba, fotos com multidões de pessoas sendo batizadas. E ao longo dos anos, quantas pessoas se converteram, quantas pessoas aceitaram a Cristo, foram batizadas nas águas, e quantas se desviaram. Ei, queridos irmãos, o que Deus me cobrou na tarde de ontem é que nós precisamos sim atentar para os detalhes. Pastor Davidson ontem falou aqui rápidas palavras sobre o número 75, 75 anos. São marcas, são ciclos. É muito importante nós imaginar que durante 75 anos Deus preservou esse ministério. Amanhã o que será? Como será? Se nós que estamos na frente de trabalho, nós pastores, se nós descuidarmos, se nós relaxarmos, se nós levarmos a coisa de qualquer maneira, como será o futuro da Igreja Assembleia de Deus? No próximo ciclo de 75 anos, o que será desta igreja se nós não preservarmos agora, se nós não cuidarmos agora, se nós não levarmos a sério agora? O tempo é agora. Por isso, nessa manhã, o que Deus colocou no meu coração é isto: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Se houve pessoas que aceitaram a Cristo, que experimentaram o gozo do Espírito Santo, que experimentaram a alegria da salvação, mas que vieram a se perder, a se complicar, que nesta manhã Deus tenha misericórdia de ti, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da Igreja Assembleia de Deus. É uma igreja que nasceu no fogo, o fogo do Espírito Santo. O fogo arde no nosso meio. Nós somos um povo pentecostal, nós somos uma igreja que crê nos dons espirituais, nós cremos na atualidade dos dons. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está conosco nesta manhã. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O texto, quando diz, em tempo algum desviemos dele. A palavra desviar-se, no original se refere a um navio à deriva. Um navio sem controle. Uma pessoa que pensa que ele é senhor de si, ele está igual um navio à deriva. O vento vai levando. Tem pessoas, irmãos, que o vento já está empurrando há muito tempo. E ele não está percebendo que ele perdeu as bordas. Ele já perdeu a visão da terra. Mas nesta manhã, eu creio que o Senhor nos traz aqui, nos 75 anos da Assembleia de Deus, para dizer para nós, nós não podemos nos distanciar. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia. A apostasia, irmãos, ela inicia como um navio que vai distanciando do porto. Tem pessoas que vão distanciando, não percebem. Tem pessoas que param, perde o gozo de estar na igreja, perde a alegria de cantar, perde a alegria de tocar, perde a alegria de vir aos cultos, perde a alegria de orar, perde a alegria de ler a palavra de Deus, e ele não percebe que ele está como um navio à deriva. A água só vai balançando ele, e ele lá vai, ó, cada vez mais distanciando de Deus. Quando ele assusta, ele está muito distante. E sabe, nesta manhã de comemorações dos 75 anos, Deus está falando com alguém. Prepara-te, prepara-te. O primeiro passo da apostasia é a negligência espiritual. Não tem como, irmãos, querer morar no céu e ser negligente espiritual.
Não há como chegar no céu se levarmos a vida de qualquer maneira. Deus nos chama a conserto. O texto que eu li ontem, o que Deus falou comigo, vai chegar o dia, no vale da decisão. Aquele dia é dia de juízo, é dia de julgamento, mas hoje eu entendo que é dia de decisão. Eu decido se eu quero servir a Deus ou não. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade de escolha. Essa manhã, meu conselho que eu dou a todos: acheguemo-nos com mais diligência, com mais disposição à presença do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está conosco. Em Lucas capítulo 15, versículo 4 a 6, diz assim: que homem dentre vós tem 100 ovelhas, e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Se o navio à deriva é o início, é como alguém que começa a afastar-se de Deus, a ovelha perdida é a ilustração mais conhecida quanto a pessoa apóstata. É o cordeiro desgarrado, é o cordeiro que não tem pastor. Se você encontra com ele na rua, ele diz: eu sou crente, pertenço à igreja, mas você não vê ele na igreja, ele está fora do aprisco. E nós precisamos cuidar das ovelhas que estão dentro do aprisco. Nós, pastores, temos que zelar pelas ovelhas que estão dentro do aprisco, mas zelar também pelas ovelhas que estão desgarradas. Será que nós paramos de visitar? Será que nós paramos de ir atrás da perdida? Será que nós, pastores, nós obreiros, paramos de correr atrás daqueles que já não estão mais no aprisco? Nós precisamos entender, irmãos, nós somos pastores de ovelhas. Nós somos separados para esta obra. Nós não podemos brincar de ser pastores. Nós temos que levar a sério o que Deus colocou na nossa mão. Tem um cajado na tua mão. O cajado não é para bater. Tem muita gente que pensa que cajado é para bater na ovelha. Não, senhores. Cajado é para puxar a ovelha do buraco. O cajado, ele tem uma curva. Ali você puxa a ovelha pelo pescoço, pela perna. Mas é para puxar, não é para bater. Para bater a vara. A vara é para bater. Tem hora que precisa da vara, mas o cajado não é para bater. E Deus colocou um cajado na tua mão. Deus colocou palavra na tua boca. Deus te deu unção. Deus te deu autoridade. E você não pode deixar as ovelhas se perder. Nós precisamos levar a sério essa questão da ovelha perdida. Nós não podemos permitir que a ovelha se perca sem eu ir atrás. Tem ovelhas que você vai atrás e ele não está nem aí. Eu já deixei um presbítero 2 anos sem vir na igreja. E alguém falava: pastor, exclui ele, pastor. Manda embora, pastor, exclui. Eu não excluí. Um dia eu fui na casa dele. 2 anos depois de muitas visitas, muitas tentativas, 2 anos depois, ele veio chorando. Ele falou: pastor, a pressão que eu estava dentro de mim, eu custei entender. Eu não estou em pecado, pastor. Eu não adulterei. Eu estou bem com a minha esposa. Mas veio uma friagem espiritual. Eu não tinha força. Eu não tinha alegria. Eu não tinha disposição. O Senhor me ajuda, pastor. Eu ajudo. Porque nós somos pastores. Aleluia. Deus não nos chamou para matar. Deus nos chamou para salvar. Deus não nos chamou para destruir. Deus nos chamou para abençoar. Levanta a sua mão assim. Em nome de Jesus, essa mão é para abençoar e não amaldiçoar. É para abençoar e não amaldiçoar. É para abençoar e não amaldiçoar. Aleluia. 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 Contrastando o que eu disse do papel do pastor, existe também o papel da ovelha.
A ovelha que segue o seu pastor, há uma promessa bíblica que este receberá galardão, receberá vida eterna. É convicção de vida eterna, porque segue, porque obedece, porque está disposto. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro exemplo que a Bíblia apresenta está em Lucas 16, versículo 13. Versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Aqui fala do servo desobediente. Todo crente é chamado de servo. Em decorrência disso, o servo desobediente, ele é o símbolo do apóstata. O apóstata é aquela pessoa que é contrário, ele não quer. Ele é contrário até a Deus. Ele é contrário à Bíblia. Nada que prega ele concorda. Tem gente que discorda de tudo. Irmãos, aqui não tem homens perfeitos. Aqui não tem mulheres perfeitas. Vez por outra, alguns de nós falham. E tem gente na igreja que quer exigir de nós perfeição. Sabe o que Paulo diz? Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, não que eu seja perfeito. Mas olha, o que Paulo está dizendo? Eu estou caminhando para o alvo. Aleluia, até chegar à estatura de varão perfeito. Um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Ali sim será gozo e paz do Espírito Santo. Aleluia, distanciar-se um pouco de Cristo não parece ter efeito negativo imediato sobre a vida espiritual da pessoa, mas quando assustar, ele não consegue mais ver Deus. Ele não consegue mais ver o seu pastor. Não, pastor, vou dar só uma voltinha no mundo. Irmãos, eu tenho uma triste história que aconteceu com um presbítero da igreja. Eu já contei em outra ocasião, mas eu acho que é muito propício. Eu era pastor no Iguaçu. Eu desci a rua Gess. Eu morava lá no Gami. Quando eu estou descendo, uma irmã me parou e falou, pastor, para aqui. Me mostrou uma pessoa, falou, o senhor conhece essa pessoa? Falei, não conheço. Ela disse, o senhor conhece? É o fulano de tal. Falei, é você? Falou, sim, sou eu. Ele estava cabeludo, barba aqui. Falei, olha, realmente eu não te conhecia. Falei, irmã, a senhora permite eu entrar na sua casa para conversar com esse rapaz? Ele falou, não, eu estou com pressa. Falei, não, eu preciso um minuto seu. Eu entrei na casa da irmã com aquele rapaz e comecei a falar com ele. Eu falei sobre a volta de Jesus, falei sobre o trabalho dele. Falei, rapaz, eu já te vi subindo morros, carregando caixa nas costas para o evangelismo. O que aconteceu com você? Falou, pastor, o mundo é bom demais. Eu estou aprofundado neste mundo. Mas tem uma coisa, eu não vou ficar lá não, é só mais um ano. É só mais um ano. Tudo que o mundo oferece, eu estou vivendo agora. Falei, e a sua família? Ele disse, não, minha família, eu separei, mas eu vou voltar, daqui um ano eu volto para ela. Eu estou lá na Europa, eu estou aproveitando, pastor, é bom demais. Irmãos, eu fiquei 1h30 conversando com aquele camarada. No final eu falei, vamos fazer uma coisa? Você volta para Jesus agora, pode voltar a fazer tudo que o mundo oferece, mas eu quero um pacto seu com Jesus. Ele disse para mim, hoje não, daqui um ano. Na outra semana o sujeito foi a Valadares, renovar passaporte. E quando ele voltava, de moto, ele bateu de frente com o caminhão. Eu confesso aos irmãos que eu não fui naquele sepultamento. A minha alma ficou profundamente entristecida. Sabe por quê, irmãos? Deus fala conosco. A palavra de Deus diz assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. É manhã de abrirmos o nosso coração e dizermos, Senhor, entra, faça morada no meu coração, não permita eu me afastar de ti. A terceira explicação do apóstata é Marcos 4, 18, 19, e diz assim, e os outros são os que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e vão e não produz fruto. A apostasia, irmãos, não é uma coisa assim, o camarada está andando aqui, de repente caiu no buraco.
Não, apostasia é um processo gradual. Começa esfriando espiritualmente, começa distanciando, já não está mais ancorado. A âncora foi recolhida e ele começa a nadar tranquilamente. Ele começa a distanciar-se. E essa planta sufocada é como uma semente que cai entre os espinhos. Ela começa forte. Ela começa, porque debaixo do espinheiro, por incrível que pareça, é lugar bem estercado, a terra ali é ótima. Se você conseguir tirar aquela terra para suas plantas, é excelente, mas ela nasce com força, mas de repente os espinhos sufocam. Os prazeres dessa vida são bons, são coisas maravilhosas aos olhos dos homens. Apostasia, irmãos, é qual a planta que gradualmente sufocada pelas ervas daninhas. Essas ervas daninhas, elas podem estar na teologia que você está estudando. Pastor, eu não estou em pecado. Pastor, eu não estou em adultério. Mas o que você está comendo? Tem gente que está morrendo comendo teologia errada. Teologia que coloca Cristo em outro lugar. Toda teologia que tira Jesus do centro, porque Cristo tem que ser o centro da nossa teologia. Cristo é o centro da nossa fé. Cristo é o Senhor da igreja. Qualquer teologia que venha tirar Cristo do centro é erva daninha que você está comendo. Qualquer outra coisa que te afastar de Deus é erva daninha. Uma pessoa num dia parece muito forte espiritualmente, mas no outro cai num pecado grosseiro. Esse pecado grosseiro, para quem está vendo, não é engraçado, o camarada estava bem, de repente ele caiu. Não é que ele caiu, ele já estava desviado há muito tempo. Ele já estava se desviando há muito tempo. O pecado grosseiro acontece quando alguém negligencia. Não sejais negligente com as coisas espirituais. Irmãos, crente tem que vir para a igreja. Crente tem que adorar a Deus, crente tem que ler a Bíblia, crente tem que orar. A nossa igreja nasceu no fogo, nasceu orando, nasceu pregando, nasceu anunciando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve Ele voltará. Aleluia, aleluia. O processo da negligência gera um distanciamento, gera esfriamento e, por último, a morte. Um diácono da igreja, eu fui visitá-lo, afastado. Ele tinha um tumor, eu nunca tinha visto um câncer daquele jeito. O câncer dele saiu para fora, aqui do lado direito, um calombo assim, ó, desse tamanho. E eu disse para ele, eu não cito nomes, irmãos, é porque essa pessoa também marcou muito a minha história. Eu disse, meu irmão, você foi batizado com o Espírito Santo? Sim, pastor. Pastor Pimentel orou por mim. Eu creio, não perguntei porque tem muitos anos, não sei se provavelmente é nesse templo, porque ele era aqui de Timóteo. Pastor Pimentel orou. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele me consagrou ao diaconato. Eu falei, mas por que você se afastou? Aí ele arranjou uma série de desculpas. E eu disse para ele, volta para Jesus. Ele falou, não, eu não vou voltar agora. Porque se eu voltar, eles vão dizer que eu estou voltando porque eu estou doente. E o câncer aqui, irmãos, o negócio estufou para fora. Falei, olha, não olhe o que os outros pensem. Olha para Jesus. Faça um concerto com Jesus primeiro. Jesus te ama, Ele perdoa os seus pecados. Ele disse, não, se Jesus me curar, eu volto. Fiquei 2 horas com aquele diácono desviado. Orei com ele. Ele disse, não, só volto se Jesus me curar. Irmãos, é incrível. A ovelha é desgarrada, nem todas querem sair do buraco. Mas o meu dever, o meu papel é ir buscá-la. O meu papel é ir socorrê-la. Na outra semana, aquele diácono morreu. Os únicos 2 sepultamentos que eu não fui. Porque a minha alma estava tremendamente triste.
Mas essa manhã Deus fala comigo e com você. Convém-nos atentar diligentemente para as coisas que já temos ouvido. Você sabe o dom que Deus te deu, você sabe o ministério que Deus te deu, e nós não podemos brincar. É tempo de conserto, é tempo de nós chegarmos mais ao Senhor, porque Deus espera de nós. Aleluia, Deus conta conosco. Essa geração não pode fracassar. Geração do pastor Antônio Rosa foi guerreira. Geração do pastor Antônio Rosa foi forte. Esta geração não pode fracassar no nome de Jesus. Aleluia. Recalabaxarabacandarabachai. Aleluia. Eu queria um gesto dos obreiros. Pastor, isso é ridículo. Não, não é. Você pode dobrar o seu joelho, em nome de Jesus. É um sinal de pedir misericórdia, uma oração assim: Jesus, tem misericórdia. Aleluia. Em nome de Jesus. O que temos ouvido, o que nós aprendemos com esses homens de Deus, nós precisamos levar a sério. Nós não podemos brincar, nós não podemos descuidar. Senhor, aqui estão o ministério, meu Pai, os obreiros. Eu peço que cobre-os com teu sangue. Dê aos teus filhos autoridade. Dê aos teus filhos gozo. Dê aos teus filhos firmeza espiritual. Quebra, meu Pai, todo o laço do maligno. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a tua unção, meu Pai. Renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova a nossa alegria, renova o nosso prazer. Eu te peço, Pai, abençoe o ministério de Coronel Fabriciano e Ipatinga. Em nome de Jesus, eu rogo a tua unção sobre